A paz do Senhor, amados. Nessa manhã quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Quero compartilhar a palavra do Senhor que está no Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 3, versículo 3, que diz assim: E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. O texto sagrado vai nos dizer acerca de um homem que tinha uma deficiência física na sua mão direita. O evangelista Marcos, ele não vai dizer que a deficiência física está na mão direita. Nós vamos observar isso no evangelho que segundo escreveu Lucas no capítulo 6. Esse mesmo relato bíblico também está no evangelho que segundo escreveu Mateus no capítulo 12. Então, os três evangelistas vai nos relatar acerca de uma pessoa que tem um problema físico, um problema de deficiência física. Um problema de deficiência física que trazia certo desconforto para a pessoa naquela sociedade. O texto vai nos relatar também que Jesus está dentro de uma sinagoga pregando. Era costume de Jesus pregar na sinagoga durante o dia de sábado. Paulo também tinha esse costume de pregar na sinagoga dia de sábado, porque nas sinagogas se comportavam muitos judeus. O texto vai nos falar também que dentro dessa sinagoga não só tinha esse homem com essa mão com deficiência, mas também tinha um grupo religioso que tinha por nome fariseu. Os fariseus estavam ali dentro da sinagoga, não para escutar a palavra de Deus pregada pela boca de Jesus, não para se converter ao evangelho pregado por Jesus. Os fariseus, segundo nos diz Lucas, segundo nos diz Mateus, segundo nos diz Marcos, estavam ali para observar Jesus, a Jesus quebrar o sábado, Jesus quebrar a lei do sábado. Então, os fariseus que levavam a lei de Moisés ao pé da letra, estavam ali para observar Jesus errar, estavam ali para incriminar Jesus acerca da quebra do sábado. E nós vamos observar nos evangelhos que Jesus teve grandes problemas com esse grupo fariseus. Não só com esse grupo fariseus, mas também com os saduceus, com os herodianos. Nós vamos ver em determinado ponto na Bíblia Sagrada, nos evangelhos, que tinha tempo que esses grupos se reuniam. Esses grupos que eram inimigos um dos outros. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, já os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam em anjos e nem em demônios, já os fariseus acreditavam em anjo e demônios. Os saduceus não acreditavam em vida após a morte, já os fariseus criam em vida após a morte. E os herodianos, que eram um partido de Herodes, eram aquele partido que ficava mais dentro do palácio. Então, esses grupos, eles não se relacionavam entre si, pelo contrário, eram inimigos uns dos outros. Mas, quando se falava em Jesus de Nazaré, esses três grupos se reuniam para atacar Jesus, para querer matar Jesus. Então, o texto vai nos dizer também que tinha esse grupo ali dentro da sinagoga. Mas, como era a vida de um homem aleijado? Como era a vida de uma pessoa aleijada na cultura de Jesus? Segundo a cultura de Jesus, segundo nos conta os historiadores, que na cultura de Jesus, esse homem era tido como uma pessoa maldita. Esse homem não poderia participar dos cultos no templo. O templo que as pessoas iriam ali oferecer sacrifício, o templo que as pessoas iriam ali oferecer os seus holocaustos, segundo a lei. Esse homem ele não poderia entrar. Esse homem ele não poderia fazer parte do culto que era dado ali no templo de Jerusalém. A única coisa que sobrava para esse homem era as sinagogas. As sinagogas, de certa forma, permitia a entrada dessas pessoas, mas com uma condição. Essas pessoas não poderiam se relacionar com o povo da sinagoga. Eles não poderiam ficar juntos com o povo ali no meio da sinagoga. É por isso que você vai ver Jesus dizer para eles: sair do canto e vir para o meio. Porque existia um lugar específico nas sinagogas para que essas pessoas que tivessem deficiência física,
essas pessoas ficavam ali neste canto. Provavelmente não sabemos se eles ficavam no chão, no canto no chão, ou se eles ficavam sentados em bancos que eram colocados. Mas, como nós vamos ver o preconceito judaico, o preconceito da tradição judaica com esse tipo de pessoa, podemos entender que essas pessoas ficavam no chão, sentadas no chão, ouvindo ali os mestres que passavam na sinagoga para pregar a palavra de Deus, para pregar a Torá. Então, esse homem tinha esse grande problema. Esse homem, muitas coisas não poderiam esse homem fazer. Uma das coisas que ele não poderia fazer era querer exercer o ministério sacerdotal. Por quê? Porque lá no livro da lei, no livro Pentateuco, dizia que uma pessoa aleijada que tivesse deficiência física não poderia exercer as funções sacerdotais. Não porque Deus era preconceituoso, mas porque as funções sacerdotais chamava a responsabilidade da pessoa para exercer força física. Então as funções sacerdotais requeria da pessoa que a pessoa executasse cordeiros, que a pessoa fizesse um monte de coisa, tirasse as cinzas do altar, enfim. Então uma pessoa com deficiência física iria encontrar dificuldade para realizar esta obra. Não hoje na nova aliança, mas naquela antiga aliança, essa pessoa encontraria dificuldade. Haja vista que ela iria ter que exercer serviço físico, serviço braçal. Mas o povo judeu, os anciões judeus, na época de Jesus, eles compreendiam errado a lei. Eles faziam uma aplicação errada da lei acerca dessas pessoas. Então eles tinham essas pessoas como pessoas malditas. Tanto que quando nós vamos ver Jesus vindo com seus discípulos, e ali os seus discípulos veem uma pessoa cega e perguntam a Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus vai e responde para eles, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso é para que se manifestasse a glória de Deus. Então, eles tinham uma visão errada acerca de uma deficiência física. Eles não entendiam acerca da deficiência física como uma doença vindo do jardim do Éden, quando Adão pecou, e ali toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. E então algumas pessoas poderiam nascer defeituosas por causa do pecado do jardim do Éden, não porque elas eram pessoas malditas. Então, esse homem sofria esse grande preconceito na sociedade. O mesmo preconceito também sofria as mulheres que tinham quando ficava menstruada. A lei dizia que quando a mulher ganhava o seu filho, tinha o tempo da preparação, que a mulher ficava um período sem se apresentar, para que aquele tempo menstrual passasse e ela voltasse de novo a cultuar Deus no templo. Isso Deus instaurou na lei, isso Deus colocou na lei, mas Deus não colocou isso na lei para preconceito com a mulher, que a mulher estava excluída da adoração na sua casa. Deus colocou como um símbolo de pureza, mas, mais uma vez, a classe sacerdotal, os sacerdotes de Jerusalém, os anciões, levavam a pé da letra isso e tinham essas pessoas como pessoas malditas. E nós vamos ver o mesmo relato no Evangelho que segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue. Quantos preconceitos aquela mulher sofria naquela sociedade? Quantos preconceitos a sociedade tinha acerca daquela mulher? Então, nós vamos ver que esse homem aqui, ele está aqui nessa sinagoga, mas esse canto que ele está era um canto de preconceito, era um canto de pessoas que estavam esquecidas da sociedade. Mas o que eu quero dizer nessa manhã para a minha vida e para a sua vida é que nós vamos aprender duas grandes verdades. Duas grandes verdades que a Bíblia vai nos ensinar com essas duas ordens que Jesus dá a esse homem. Levanta-te e vem para o meio. Geograficamente, quando Jesus diz para ele vir para o meio, geograficamente falando, lá na sinagoga, esse homem deveria sair daquele canto a qual ele estava geograficamente e vir para o meio da sinagoga, aonde Jesus estava ali pregando a palavra de Deus, pregando acerca da Torá, geograficamente. Mas nós podemos entender também que o que deixava aquele homem ali naquele canto não era somente a sua condição física, mas também o preconceito da sociedade, porque o próprio Jesus demonstrou que não tinha preconceito com ele. O próprio Jesus
chamou para ele vir para o meio, para ele vir para perto de Jesus, porque Jesus ele não faz distinção de pessoa. Jesus não faz distinção de pessoa se ela é aleijada. Jesus não faz distinção de pessoa se ela não sabe cantar, se ela não sabe pregar, se ela não sabe orar. Jesus não faz distinção de pessoa se a pessoa é pobre, paupérrima, se ela tem a pele branca, se ela tem a pele preta. Jesus não faz a distinção de pessoas se ela tem um bom poder aquisitivo ou não. Jesus não faz acepção de pessoa se ela é de outra etnia, raça, credo, não. O que Jesus quer é que você venha para perto dele. O que Jesus quer é que você sirva a ele. Jesus quebrou todo tipo de preconceito na sua sociedade. Então, aqui Jesus está quebrando mais um tipo de preconceito para com a vida desse homem. Então, geograficamente falando, Jesus convida ele para levantar daquele lugar. Espiritualmente, Jesus convida ele para sair daquele estado que ele estava. Um estado de preconceito, um estado de tristeza, um estado de estagnação. Jesus chama ele e ele vem para o meio. Espiritualmente falando, Jesus chamou esse homem para vir para o centro da sinagoga. Observe que Jesus está pregando no centro da sinagoga e Jesus chama para que ele venha para o meio. O meio, então, podemos entender que é o centro de algum lugar. Meio de uma cidade é o centro de uma cidade. Meio da casa é o centro da casa. Meio de um quarteirão é o centro de um quarteirão. Meio da rua é o centro da rua, onde há um determinado espaço para a direita e para a esquerda, que é a mesma medida. Então, nós estamos no centro. O centro da terra, nós sabemos que onde é o centro da terra, o meio da terra, nós sabemos, porque tanto relatos científicos e tantos relatos bíblicos nos diz que o centro da terra, o meio do mundo, é em Israel. Israel está no centro do mundo. Então, quando nós entendemos que quando Jesus fala venha para o meio, nós entendemos que Jesus está chamando ele para vir pelo centro da sinagoga, o meio da sinagoga, sair do canto da sinagoga e vir para o meio. E fazendo a aplicação para a nossa vida espiritual, aqui vem a primeira grande verdade que aprendemos com este episódio, aprendemos com esse relato bíblico. Primeira grande verdade, que Deus deseja que estejamos no centro da sua vontade. Deus deseja que você venha para o meio. Deus deseja que você saia do canto e venha para o meio da sua vontade, para o centro da sua vontade. Mas nessa manhã eu pergunto, o que é estar no centro da vontade de Deus? E eu quero relacionar 3 itens que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, que nos diz o que é estar no centro da vontade de Deus. Talvez você possa encontrar muitos outros itens na Bíblia Sagrada, o que é estar no centro da vontade de Deus. Mas nessa manhã eu quero relacionar somente 3. O que é estar no centro da vontade de Deus? Estar no centro da vontade de Deus é dar graças a Deus em tudo. Observe que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo diz. Observe o texto. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Por tudo dai graças. Paulo não está dizendo que nós devemos dar graças só quando nós ganhamos uma casa própria. Paulo não está dizendo que nós devemos dar graça só quando conquistamos o nosso carro do ano. Paulo não está dizendo que devemos dar graças ao Senhor só quando a doença não entra no nosso lar. O apóstolo Paulo está nos dizendo que não devemos dar graças ao Senhor só quando a escassez não entra no nosso lar. Não. O apóstolo Paulo está nos dizendo que devemos dar graças a Deus em tudo. Você deve dar graças a Deus quando você ficar desempregado. Você deve dar graças a Deus quando você passar por momentos difíceis na sua vida. Você deve dar graças a Deus quando você perder algo na sua vida. Você deve dar graças a Deus quando as circunstâncias na sua vida, o vendaval, ele vem sacudindo toda a sua estrutura. Você deve dar graças a Deus também quando ficar desempregado.
Porque essa é a vontade de Deus, diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A vontade de Deus é que nós glorificamos o nome dele em momentos difíceis. Por quê? Porque quando você glorifica a Deus, quando você dá graças a Deus nos momentos de dificuldade, você está mostrando que você serve a um Deus poderoso. Você está mostrando que você serve a um Deus que não te abandonou. Um Deus que não te deixou em meio às tribulações. Jó deu graças a Deus quando perdeu tudo. Satanás foi à face de Deus, diz que Jó só dava graças a Deus, só glorificava, exaltava a Deus, adorava a Deus, porque Deus cercava Jó de riquezas, porque Deus cercava Jó de filhos, porque Deus cercava Jó da sua esposa. Satanás pensava que o coração de Jó estava na riqueza. Satanás pensava que o coração de Jó estava nos seus filhos, na sua família, que Jó amava mais a sua família do que a Deus, que Jó amava mais a sua esposa do que a Deus. Não, Jó amava mais a Deus. E nós sabemos da história de Jó, que ele glorificou a Deus, ele deu graças a Deus em meio à tribulação, em meio à catástrofe na sua vida. Nessa manhã Deus te chama para você dar graças a Ele, mesmo que você esteja passando um momento difícil. O segundo item que eu quero relacionar, o que é estar no centro da vontade de Deus? Estar no centro da vontade de Deus é buscar a santificação. Observe que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta ainda aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. É a vontade de Deus que eu e você nos santifiquemos na sua palavra, porque a santificação é algo que vai nos levar para o céu. A santificação é ela que vai nos fazer ver Deus. Porque o próprio escritor aos Hebreus nos diz, buscando a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Você não vai ver a Deus porque você é filho de pastor. Você não vai ver a Deus porque você dá o maior dízimo na congregação. Você não vai ver a Deus porque você obedece a um conjunto de regras denominacional. Você não vai ver a Deus porque você obedece uma liturgia. Você não vai ver a Deus porque você vai para a igreja todos os dias. Você não obedece, você não vai ver a Deus porque você participa da Santa Ceia todo mês. Você não vai ver a Deus porque você coloca roupa longas até os seus pés. Não porque devemos desobedecer o princípio de ordem e decência. Você não vai ver a Deus porque você é filho de pregador. Você não vai obedecer a Deus porque você é filho de dirigente de circo de oração, dirigente de mocidade. Você não vai ver a Deus porque você é filho de missionário. Você não verá a Deus porque você é filho de um grande teólogo. Não. Você só vai ver a Deus se você santificar a sua vida. Nós veremos a Deus se tivermos a nossa vida santificada. Porque a santificação também é o que nos dá a possibilidade de oferecer sacrifícios a Deus espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos no capítulo 12, versículo 1, ele vai nos dizer: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você só pode oferecer algo a Deus se você tiver a sua vida santificada. E quando nós observamos a palavra santificada, não estamos dizendo que santificação é obedecer tudo isso que eu falei. Santificação é você se separar do pecado. Santificação é você fugir da prostituição mundana. Você tem que fugir da mentira. Você tem que fugir do adultério. Você tem que fugir da fornicação. Você tem que fugir de maltratar os seus irmãos em Cristo, de fazer a maldade para as pessoas. Você tem que fugir de tudo aquilo que degrine a santidade de Deus. Isso é santificação. E nós buscamos a santificação na palavra do Senhor através do seu Santo Espírito. Deus vai vir buscar um povo santo. Deus não vai vir buscar um povo que tenha parte com o pecado.
Deus não vai vir buscar um povo para morar no céu que tenha sociedade com o pecado da sociedade moderna. Deus não vai vir buscar um povo que tenha associação com o pecado, um povo que vive uma vida pecaminosa. Não, Deus vai vir buscar um povo santo. Então nessa manhã, entre no centro da vontade de Deus. Entre no centro da vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida é que você busque a santificação, porque sem a qual você não vai entrar no céu, sem a qual você não verá Deus. A santificação é um dos atributos de Deus. A santificação, Deus não pode ver pecado. Por isso que Ele nos diz, sede santos, porque o vosso Pai que está no céu é santo. Deus nos manda ser santo, Ele não fala, olha, amanhã você seja santo. Olha, você foi santo no passado. Não. Sedes, o verbo estar no presente, ser. É agora, neste exato momento que nós devemos buscar a santificação. Sede santos, porque o vosso Pai que estás no céu também é santo. Devemos ser santo igual a Deus. Devemos ser santo porque Deus é santo. Busque a santificação nessa manhã. Esse é um dos segundos itens do que é estar no centro da vontade de Deus. Terceiro item que eu quero relacionar para você nessa manhã. Do que é estar no centro da vontade de Deus? Estar no centro da vontade de Deus é realizar a obra de Deus, não para ser vista pelos homens, mas para ser vista por Deus. Observe que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 6. Não servindo somente à vista. Observe. Não ir para a igreja só para mostrar uma aparência de que é crente. Não andar com a Bíblia debaixo do braço só para dizer que é crente. Não orar para dizer que é crente. Não usar roupas longas para dizer que é crente. Observe o que o apóstolo Paulo fala. Não somente servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você faça não para os homens verem, que você faça não para ser bem visto, que você cante não para ser louvado pela plateia, que você louve ao Senhor com a sua voz linda, não para ser bem visto, que você ensine com uma capacidade intelectual que Deus te deu, não para querer ser melhor do que todos os outros que ensinem também na congregação. Que você pregue a palavra de Deus, não para que as pessoas te vejam que você tem uma boa exégese, não para que as pessoas vejam que você tem uma boa homilética, não para que as pessoas vejam que você domina a oratória, o poder da oratória, não. Mas que, para que a graça de Deus seja manifestada através da sua vida, mas para que a graça de Deus seja exalada na vida das pessoas através da palavra de Deus que é aplicada através da sua vida. Faça a obra do Senhor não para ser visto pela sociedade. Faça a obra do Senhor não para receber medalhas humanas. Faça a obra do Senhor para receber o galardão na vida eterna. Jesus nos fala nos seus grandes evangelhos. Jesus nos conta acerca de uma raça, um povo chamado, um grupo religioso chamado fariseus, que é o grupo que está aqui no capítulo 3. Que eles gostavam de ser bem vistos pela sociedade. Os fariseus gostavam de realizar obras e gostavam de tocar trombeta para que toda a sociedade visse que eles eram santos. Jesus disse que nos seus evangelhos que eles gostavam de alargar as franjas dos seus vestidos para ser bem visto pela sociedade. Jesus disse que eles gostavam de orar alto nas praças e levantar suas mãos para mostrar uma santidade externa. Jesus disse que eles gostavam de dar esmola na sociedade para que a sociedade visse, para que a sociedade observasse que eles eram pessoas amáveis, que ele amava o seu próximo. Não faça as coisas para ser bem visto pela sociedade. Faça as coisas para Deus ver você fazendo. Porque o que você faz na terra não é para o homem, é para Deus. A vontade de Deus
é que você obedeça a Ele. A vontade de Deus é que você ande nos seus caminhos, faça as coisas para que Ele seja glorificado. A Bíblia vai nos relatar acerca de um homem chamado João Batista. O intuito de João Batista, o ministério de João Batista, a autenticidade do ministério de João Batista não era por coisas externas, não era para mostrar coisas externas. A autenticidade do ministério de João Batista era porque ele pregava de Jesus. Era porque ele anunciava de Jesus, ele falava de Jesus. Esse é o centro da vontade de Deus. Venha para o centro da vontade de Deus nessa manhã. Deus lhe chama para você vir para o meio. Porque quando você está no meio, você está no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, você dá graças a Deus em tudo. E quando você está no centro da vontade de Deus, você busca a santificação, porque sem a qual você não vai ver Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, você faz as coisas não para ser bem visto pela sociedade. Você faz as coisas não para ser bem visto para os pastores, para os seus líderes religiosos. Você faz as coisas não para ser bem visto dentro da congregação. Você faz as coisas para Deus ver você fazendo. Davi, certa feita, falando para Saul, quando Saul quis ali colocar a sua armadura em Davi para lutar com Golias, Davi vira para Saul e diz: olha, meu senhor, o teu servo, quando estava tomando conta das ovelhas, lá no pasto, o teu servo vinha um leão, o teu servo garrava nas barbas do leão e matava o leão. O teu servo tirava a ovelha da boca do leão. O teu servo também vinha a ursa para querer arrebatar as ovelhas, o teu servo matava a ursa. Aí eu te pergunto, aonde está registrado isso na Bíblia Sagrada? Aonde Deus registrou Davi falando para os seus irmãos? Onde nós vamos ver quando Davi retornava de um dia de trabalho? Davi relatando para Jessé: pai, hoje eu matei um leão. Olha, meus irmãos, hoje eu matei uma ursa. E Davi tinha todo o direito de fazer isso. Por quê? Porque os seus irmãos eram pessoas soberbas. Os seus irmãos eram pessoas arrogantes que achavam que só pelo fato deles servirem no exército de Israel, eles achavam que Davi não valia de nada. Mas Davi realizava obras escondidas. Foi isso que chamou a atenção de Deus na vida de Davi. Sabe por quê? Porque Davi realizava obras ocultas. E Jesus mesmo falou que aquele que faz as obras em oculto, Jesus falou: entra para o teu quarto, faz a tua oração em oculto, que o teu pai que te vê em oculto te recompensará publicamente. Faça a obra do Senhor. Deixa Deus que fale por você, não fale por você. Viva no centro da vontade de Deus. A segunda grande verdade que nós vamos aprender, nessa manhã, dentro desse texto. Observe que Jesus vira para esse homem e ordena que esse homem venha para o meio. E ele veio para o centro da vontade de Deus. A outra ordem que Jesus dá para ele era: levanta-te. Entendemos que esse homem, geograficamente, ele está sentado ou está no chão. Geograficamente falando. Geograficamente, quando Jesus chama ele, ele se levanta e vem ao encontro de Jesus. Mas quando nós observamos a vida, o contexto que esse homem vivia, nós entendemos que esse homem, ele não estava somente geograficamente sentado. Esse homem, ele não estava geograficamente ali, naquele canto, parado, ali naquele canto, estagnado. Ele estava também espiritualmente também falando. Ele estava espiritualmente também estagnado. Porque a sua vida social, a sua vida espiritual era uma vida degradada por causa do preconceito, por causa daquela situação física. Então podemos entender que Jesus também chama ele não só para sair da estagnação geográfica dentro da congregação, mas que Jesus também chama ele para sair da estagnação espiritual.
A segunda grande verdade que nós vamos aprender aqui com esse texto, com Jesus de Nazaré, é que Deus não deseja nos ver estagnado espiritualmente no canto. Deus não deseja nos ver estagnado espiritualmente no canto, ou seja, parado no canto espiritualmente. E eu quero relacionar 3 coisas que podem nos estagnar espiritualmente. Você pode achar muitas outras coisas a mais, mas eu quero relacionar somente essas 3 coisas que podem nos estagnar espiritualmente. 3 coisas que têm estagnado muitas pessoas na sua vida cristã. 3 coisas que têm estagnado muitas pessoas na sociedade a correr, a caminhar para os seus sonhos. Pessoas que pararam, pessoas que não querem mais prosseguir. Primeiro item que pode estagnar a sua vida e a minha vida espiritual. Podemos ficar estagnados pelos problemas familiares. Sim, os problemas familiares têm estagnado muitas pessoas na sociedade. Quantas pessoas estão estagnadas por causa de brigas conjugais? Quantos casamentos acabaram e hoje ficaram estagnados no canto por causa das brigas? Quantas mulheres estão estagnadas no canto das suas congregações, no canto da sociedade, chorando por causa de maus tratos, por causa de palavras que foram faladas para o seu coração? Quantos homens estagnaram seus ministérios por causa de esposas que não honraram seus compromissos de ser submissas? Quantos casamentos estão passando momentos de estagnamento espiritual por causa de problemas com filhos? Então o problema familiar é um grande problema que pode nos estagnar espiritualmente. E quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vamos olhar uma pessoa, quero pegar como exemplo uma pessoa que ela se estagnou espiritualmente. Jacó, um homem que tinha chamada, um homem que tinha promessas de Deus, em determinado momento da sua vida ele ficou estagnado espiritualmente. Mas por que Jacó se estagnou em determinado momento da sua vida? No capítulo 34 do livro de Gênesis e no capítulo 35 nos conta a história de Jacó. Conta-nos o relato bíblico que Jacó, dentro da casa de Jacó, estava acontecendo alguns problemas. O primeiro problema que acontecia dentro da casa de Jacó era o problema conjugal. Jacó tinha muitas mulheres, e elas se brigavam para ir para a cama com Jacó. E ali elas faziam de tudo para ter Jacó durante a noite. O outro problema que acontecia também era que José, o seu filho primogênito, foi vendido pelos seus irmãos. Tinha essa tristeza no coração de Jacó. E agora no capítulo 34 surge mais um problema. Qual é o problema? Diná, a sua filha, foi estrupada pelo príncipe de uma cidade. O príncipe Diná sai e ali se encontra com esse príncipe. E ali esse príncipe se apaixona por Diná. Diná começa a namorar esse príncipe escondido. E ali esse príncipe força Diná a ter relacionamento sexual com ele. E ela não quer, então ele vai e estrupa Diná. Diná foi estrupada. Diná foi depravada. E Diná volta para casa e conta a história. Jacó fica muito triste porque era muito desonroso uma mulher judaica perder a virgindade antes do tempo. Jacó fica muito triste, uma tristeza paira dentro da casa de Jacó. E ali é feita uma reunião com aquele príncipe daquela cidade e com seu pai, para fazer uma aliança com Jacó. Nessa noite que foi conversada, todos estavam na mesa, os filhos de Jacó, e ali ficou acertado que eles iriam fazer aliança com aquele homem, com aquele rei daquela cidade. Mas a Bíblia nos relata que os filhos de Jacó botaram em seu coração de ir nessa cidade e acabar com todo mundo. Eles foram nessa cidade, destruíram toda a cidade, mataram todos os homens. Mais um problema surgiu na família de Jacó. E quando eles voltaram para casa, a Bíblia vai nos dizer que Jacó ficou desesperado. Então nós vamos ver que Jacó entrou numa estagnação espiritual. E quando a Bíblia começa a nos relatar o capítulo 35 do livro de Gênesis, nós vamos ver a forma como Deus falou para Jacó. No capítulo 35, versículo 1 diz assim: depois de quê? Depois de tudo que estava acontecendo no capítulo 34.
Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faça ali um altar ao Deus que te apareceu quando tu fugias da face do teu irmão Esaú. Deus ordena para que Jacó se levante daquele momento a qual Jacó estava passando. Que momento você está passando que você não está conseguindo caminhar? O que fez você parar de cantar na casa do Senhor? O que fez você parar de pregar a palavra de Deus? O que fez você parar de presidir a igreja de Deus? O que levou você para o canto? Qual foi o preconceito? Qual foi a palavra que Satanás lançou contra a sua vida que colocou você nesse canto de estagnação espiritual? Por que você parou de caminhar nos caminhos do Senhor? O que fez você parar de caminhar, de louvar, de estar na casa do Senhor se alegrando? Deus te fala nessa manhã: levanta-te desse momento. Levanta-te deste canto de estagnação espiritual. Vem para o meio, levanta-te. Deus nessa manhã manda você levantar, ordena para que você levante. Observe, amado e querido ouvinte da palavra de Deus. Existe um chavão que é falado no povo evangélico, um chavão de pregadores, que eles dizem que o cair do homem e o levantar de Deus. Não, isso não é um chavão antibíblico. Esse chavão ele não tem respaldo dentro da Bíblia Sagrada, porque quem levanta você não é Deus. O primeiro passo Deus já deu, que foi vir do céu. Agora o passo de se levantar é você que tem que dar esse passo. Tiago, escrevendo a sua carta, ele vai nos dizer: chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Observe, chegai-vos a Deus, é você que tem que chegar a Deus, não Deus chegar a você. Ele já veio, ele já desceu do céu, ele veio do céu, ele já morreu na cruz do Calvário. Jesus conta também uma parábola do filho pródigo, no capítulo 15 do Evangelho, que segundo escreveu Lucas. E nós vamos ver que, na parábola, quando o filho pródigo vê essa situação, vê o momento deplorável que ele estava passando, um momento de tristeza, um momento de desgraça, ali naquele chiqueiro comendo, tendo vontade de comer bolotas de porco, ele vira e fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A decisão foi dele. A atitude foi dele. A atitude foi desse homem aqui na sinagoga. Se esse homem não toma a atitude de quando Jesus ordenou ele: levanta-te, e ele não se levanta e vem para o meio, ele não ia receber o seu milagre. Ele não ia ter uma vida plena. Ele não ia começar a caminhar feliz para casa, para o templo de Jerusalém. Ele não ia ter todos os preconceitos tirados da sua vida naquele momento. O que tem deixado você estagnado? O que tem deixado você parado? Levante-te nessa manhã. Esse é um dos itens que pode deixar. Esse é um dos itens que pode levar muitas pessoas a estagnar espiritualmente. O segundo item nessa manhã que eu quero dizer para vocês. O segundo item que pode nos estagnar espiritualmente. Lembranças do passado. Quantas pessoas não conseguem caminhar hoje? Quantas pessoas não conseguem ir em busca dos seus sonhos? Porque estão enclausuradas. Porque estão dentro de um casulo, dentro de uma câmara de lembranças do passado. É bem verdade que não devemos esquecer o nosso passado. Não devemos esquecer as nossas raízes, da onde nós saímos e da onde nós estamos agora. Sempre devemos olhar pelo retrovisor da nossa vida. Da onde nós saímos e da onde Deus nos colocou hoje. Mas isso não é feito para que nós nos estagnamos espiritualmente. Quantas pessoas com lembranças de algum ultraje que sofreu no passado? Quantas pessoas com tristeza nos seus corações devido a alguma aliança que foi quebrada no passado e hoje se encostou, e hoje se estagnou espiritualmente, não quer mais fazer amizade? Pessoas que não quer mais se relacionar porque diz que não há amizade verdadeira. Pararam, estão estagnados nos seus casulos, estão em depressão. Nunca houve em toda a história, segundo conta, nunca houve em toda a história tanto dinheiro gasto com remédios antidepressivos. Nunca os autores de livros de autoajudas
tem faturado tanto na nossa sociedade. Pessoas buscando em livros de autores famosos autoajudas. E isso não tem resolvido. Tem deixado elas paradas espiritualmente. Qual é a lembrança? O que tem feito você ficar estagnado espiritualmente? Que lembrança você tem? Pessoas que não liberaram perdão porque tem pensamentos do passado nos seus corações. E eu quero trazer uma pessoa da Bíblia Sagrada que ele ficou estagnado espiritualmente. O líder Josué. O líder Josué tinha a incumbência de levar a nação de Israel para conquistar a terra prometida. O líder Josué agora, no capítulo 1 do seu livro, que leva o seu nome, está sentado espiritualmente. Ele não está sentado somente geograficamente, porque quando Deus fala levanta-te, Deus não está chamando Josué geograficamente para levantar. Não. Deus está chamando Josué espiritualmente, porque Josué parou. Josué se estagnou por causa de quê? Por causa do passado. E por que digo porque Josué estacionou por causa do passado? Porque observe o que Deus fala com Josué. Observe na sua palavra o que Deus fala com Josué no capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto. Olha o que Deus traz para que Josué observe. Moisés, meu servo, é morto. Por que Deus fala que Josué é morto? Por que Deus diz para Josué que Josué está morto, que Moisés está morto? Se no evangelho de Mateus, de Lucas e de João, num confronto que Jesus tem com os fariseus, com os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, os saduceus falavam que não acreditavam em ressurreição. Se nesse confronto Jesus fala para os saduceus que Deus não é Deus de morto, que quando Deus apareceu a Moisés, Deus não disse: o meu servo morto Abraão, o meu servo morto Isaac e o meu servo morto Jacó. Que Deus não falou: o Deus de Abraão morto, o Deus de Jacó morto. Que Deus, quando Deus apareceu a Moisés, Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Como se Abraão, naquele mesmo momento que Deus apareceu a Moisés, Abraão estava vivos. Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. Por quê? Mas por que Deus aqui agora está dizendo para Moisés que, está dizendo para Josué que Moisés está morto? Deus aqui não está contradizendo a sua palavra. Deus aqui está tentando botar no coração de Josué novos pensamentos, porque Josué está com o pensamento do passado. Josué foi um jovem que saiu do Egito, pequeno, debaixo do poder de Deus através da mão de Moisés. Josué viu quando o mar vermelho abriu quando Moisés tocou. Josué estava lá quando todas as vezes Moisés foi à face de Faraó. Josué estava lá quando a terra abriu e engoliu 250 homens rebeliados, ali da casa de Corá, Datã e Abirão. Josué estava lá quando Deus venceu ali os amalequitas através de Moisés. Quando Moisés, através de Deus, venceu os amalequitas. Josué estava lá quando Deus deu vitória através de Balaque, Balaão. Enfim, Josué esteve todos os momentos ali no deserto com a nação. Então Josué agora está, neste exato momento, para adentrar Canaã. Está para adentrar a terra prometida. E quem ele tem pela frente? Nada mais, nada menos do que Jericó, a maior cidade fortificada daquele momento. Então Josué sente fraquezas espirituais. Então Josué começa a lembrar do passado. Então Josué começa a lembrar das coisas que Moisés fez. Então aparece Deus agora para colocar novos pensamentos no coração de Josué. E diz: meu servo Moisés é morto. Meu servo Moisés é morto. Era como se Deus estivesse dizendo: Josué, deixe os pensamentos do passado. Começa agora a colocar novos pensamentos no seu coração. Por quê? Porque novos pensamentos dos seus sonhos que eu vou realizar. Começa a sair dessa zona de conflito que está parando você.
Começa a sair desse casulo que está parando você por causa desses pensamentos do passado. A mesma glória, o mesmo poder que eu tinha com Moisés, eu também tenho com você. O que eu fiz através de Moisés, eu também posso fazer através de você. O mesmo Deus que estava com Moisés é o mesmo Deus também que está com você, eu. Então pare de pensar no passado. Comece a pensar agora no futuro, olhe para frente. Ele fala para Josué: meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois agora. Levanta-te, pois agora. Passe este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta-te. Não deixe esses pensamentos que Satanás jogou dentro do seu interior. Levanta-te. Começa agora a meditar na palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor nessa manhã. Levanta-te. Levanta-te e vai para a casa do Senhor. Levanta-te e sobe a Betel, igual Jacó subiu. Não deixe os pensamentos do passado, pensamentos de tristeza, pensamentos que têm entristecido a sua alma, dominar o seu coração. Levanta-te agora nessa manhã. Levanta-te. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para você nessa manhã. Estar no centro da vontade de Deus é você dar graças a Deus em tudo. Estar no centro da vontade de Deus é você buscar a santificação. Estar no centro da vontade de Deus é você realizar a obra de Deus para com Ele. E estar no centro da vontade de Deus é você não estar estagnado no canto. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã.